Olá, querido aluno, querido professor da Escola Bíblica Dominical. É um prazer chegar até você. Bem-vindo ao canal do Instituto Timóteo, a sua escola de teologia. Meu nome é Jarber, sou pastor da Assembleia de Deus, congrego na Assembleia de Deus na cidade de Bacabal, no Maranhão, onde também sou professor da Escola Bíblica Dominical. Para mim é uma satisfação chegar até você. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso e nos ajude a crescer. Dê um like, porque o YouTube vai entender que você gostou dos nossos vídeos, das nossas pré-aulas, e vai te oferecer todas as vezes que você conectar-se ao YouTube. Se inscreva, compartilhe esse vídeo no grupo da sua igreja, da sua congregação, com os jovens e também com os adolescentes, para que eles possam participar dessas pré-aulas. Entendemos que estas revistas são úteis não somente para determinada faixa etária. Por exemplo, na classe de juvenis, estamos estudando agora no terceiro trimestre do ano de 2025 personagens marcantes da Bíblia. E você pode talvez até ignorar sermões biográficos. Mas se eu disser que as revistas das primeiras décadas da nossa igreja, da nossa denominação, elas dedicavam às vezes o ano inteiro a estudar personagens da Bíblia. É imprescindível nós estudarmos sobre os homens e mulheres falhos e falhas da Bíblia Sagrada. É a partir da vida deles que nós temos um exemplo a seguir. Portanto, meu caro, para mim é muito bom, é muito satisfatório chegar até você através desses meios de comunicação que o Senhor nos permite usar o nosso tempo para poder abençoar a sua vida. Portanto, seja muito bem-vindo e faça parte dessa nossa classe virtual. Próximo domingo estudaremos a lição de número 8. E esta lição trata sobre Absalão, o alto preço da vingança. Particularmente, para mim, Absalão é um personagem de grande importância no Antigo Testamento. E quando eu falo de grande importância, não no sentido de ser um exemplo positivo, mas porque é o exemplo de pessoa que se deixou levar por sentimentos amargos, que lhe fizeram tomar atitudes precipitadas que resultaram, sem sombra de dúvidas, no seu destino. Eu sei que é perigoso dizermos aquilo que a Bíblia não diz, né? Absalão foi salvo ou não. É meio complicado termos que afirmar isso, levando em consideração o estilo de vida que ele viveu. Mas Deus sabe de todas as coisas, tendo ele sido salvo ou não, nós não podemos ultrapassar o limite estabelecido ou permitido por Deus nesse caso, mas o que nós temos que consentir é que Absalão não é o exemplo de pessoa que deve ser seguido. Não é o tipo de pessoa que merece ser tomado como exemplo, talvez achando que é protetor, como alguém que luta em favor da sua família. Nós temos melhores exemplos em vez de termos Absalão. Portanto, é esse assunto da nossa aula do próximo domingo e nós vamos aprender um pouco sobre Absalão e a sua vida e o seu exemplo, que legado ele deixou para nós. Eu julgo interessante o texto principal da nossa lição, que está com base no segundo livro de Samuel, capítulo 14, versículo 25. É um texto que nos mostra que Absalão tinha tudo para viver uma vida diferente. Diz o texto: não havia, porém, em todo o Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito algum. Bom, os filhos do rei já eram destacados. Os filhos do rei certamente eram mais vistos do que qualquer outros filhos da antiguidade. Então era fácil se perceber os defeitos, as falhas, como também as virtudes desses rapazes e dessas moças. Os filhos dos reis eram vistos e talvez cobiçados ou odiados, por se tratarem de pessoas notórias, pessoas de destaque no ambiente em que viviam. Então faz sentido esse testemunho a respeito de Absalão. Primeiro, por ele ser filho do rei, ser uma pessoa destacada por ter sido filho de quem era de fato, no caso o rei Davi. Então era fácil se observar
para as suas virtudes e também para as suas falhas. E o testemunho é esse: não havia em Israel homem tão belo, homem cuja aparência era agradável aos olhos, desde o pé à planta da cabeça, a aparência era impecável. Era uma aparência que uma irmã, certa vez, admirando alguns jovens da igreja por sua beleza, usou a expressão: meu Deus, são tão bonitos que os olhos descansam. Então podemos usar a mesma expressão para Absalão, cujo testemunho da sua aparência, do seu estereótipo. Porém, a partir dos próximos textos, nós veremos que o interior de Absalão era amargura, era ódio, era vingança, era calculista. Até que ponto Absalão nutriu esses sentimentos que lhe levaram a fazer aquilo que nós não devemos jamais imaginar, devemos jamais pensar em fazer. Sobre a leitura bíblica em classe, o texto para ser lido em classe, eu julgo importante, professor, você ler isso com o seu aluno, porque esse texto bíblico em classe são 3 referências, segundo o livro de Samuel 12, segundo o livro de Samuel 13, segundo o livro de Samuel 18, que envolvem 3 momentos relacionados à vida de Absalão. E esses 3 momentos são trazidos levando em consideração que a nossa lição é um sermão biográfico, então importa tratar da vida de Absalão antes, durante e depois das suas decisões. E se nós atentarmos para esses 3 momentos, esses 3 episódios da vida de Absalão, o primeiro texto, que é segundo o livro de Samuel, capítulo de número 12, capítulo 12, a partir do versículo 9, também ao versículo 12, nós encontramos aqui uma referência não a Absalão, mas não seria uma profecia, mas um anúncio do próprio Deus por meio do homem de Deus que confrontou Davi, né? É uma profecia, bem da verdade. E esse episódio é uma sentença pelo pecado ou pelos pecados de Davi. Uniu aí a sua cobiça, o adultério, o planejamento, o assassinato de Urias e o casamento para tentar encobrir o pecado. Então são vários pecados e por isso Deus castiga Davi, porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a mulher dele tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel, perante o sol. Nós temos aqui a declaração da sentença por causa dos pecados de Davi. Sendo mais grave o assassinato de Urias para poder ficar com a sua mulher com quem ele havia adulterado. Então nós não temos nenhuma menção direta a Absalão, mas nós temos muito antes de Absalão nascer, e Absalão seria no decorrer dos anos seguintes inseridos nessa profecia. Deus permitiria que Absalão fosse um meio pelo qual as disciplinas fossem aplicadas à vida de Davi. Davi fez tanta coisa em oculto e Deus tornaria público esse pecado por meio das sentenças e do castigo. Então, o primeiro texto da nossa lição bíblica em classe faz uma referência ao castigo de Davi, ao que Deus diz que vai acontecer como resultado dos seus erros, dos seus pecados. E nós temos o segundo texto, que é 2 Samuel 13, 28 a 29, que trata de um segundo momento. E qual é esse segundo momento? Já é Absalão, grandinho,
e está planejando a vingança contra Aminon, e nós vamos apresentar daqui a pouco o fundo histórico para que você entenda a razão dessa vingança. O texto vai dizer: Absalão deu ordem aos seus rapazes dizendo: tomai sentido quando o coração de Aminon, gente, Aminon era irmão de Absalão, quando Aminon estiver alegre do vinho e eu vos disser, feri Aminon, então o matareis. Não temais, porventura, não sou eu quem vos ordenou, esforçai-vos e sede valentes. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, montaram cada um no seu mulo e fugiram. É a parte onde Absalão dá ordem para os seus funcionários matarem seu meio-irmão Aminon. E os outros irmãos fogem. Se Absalão mandou matar Aminon, provavelmente nenhuma dessas pessoas sabia a razão. Provavelmente os moços de Absalão não sabiam a razão pela qual deveriam matar Aminon. Então todo mundo sai apavorado. Se ele mandou matar o nosso irmão, que garante que ele não vai nos matar também, para ficar com tudo só para ele? Então os irmãos de Absalão, tendo medo, montam nas suas mulas e vão embora. Então nós temos aqui um segundo momento. Primeiro, antes dele nascer. Segundo, já ele planejando e executando a vingança contra seu irmão Absalão. E aí nós temos um terceiro momento, que é a morte de Absalão. Infelizmente, e eu digo infelizmente porque ele morreu em um estado de desgraça, sem consertar os erros que ele havia cometido. E Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado num mulo, e entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça do carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. O que vendo um homem o fez saber a Joabe e disse: eis que vi Absalão pendurado no carvalho. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Depois cercaram 10 jovens que levavam as armas de Joabe e feriram Absalão e o mataram. Então nós encontramos nesses 3 textos 3 momentos relacionados à vida de Absalão. O primeiro, muito antes do seu nascimento, quando Deus dá a sentença, as consequências do pecado de Davi, cujo Absalão seria um instrumento de aplicação da disciplina. Nós encontramos o segundo momento, a vingança de Absalão contra seu meio-irmão Aminon, por causa do estupro de Aminon contra Tamar. Tamar era filha do mesmo pai, da mesma mãe, assim como Absalão. E Absalão e Tamar tinham o mesmo pai que Absalão, mas não a mesma mãe. É por isso que nós dizemos que Aminon era meio-irmão de Tamar e meio-irmão de Absalão, porque eram filhos do mesmo pai, mas não da mesma mãe. Enquanto que Absalão e Tamar eram irmãos, tanto filho de Davi como filho da mesma mãe. Então Aminon é assassinado por estuprar a sua meia-irmã. O segundo momento é a parte final da história de Absalão, que é sobre a sua morte. Então eu julgo interessante você colocar o aluno aqui nesses 3 tempos, para que ele não perca o fio da meada. Sobre os objetivos da nossa lição, primeiro é apresentar esses acontecimentos que marcaram a vida de Absalão, levando em consideração a profecia da sentença contra Davi muito antes de Absalão nascer. Entender que os sentimentos negativos retidos levaram Absalão à ruína e, por fim, dimensionar o alto preço cobrado pela vingança. Primeiro ponto nos fala sobre quem era Absalão. Está aí o personagem fictício, trabalhado pelas novelas da Record. Quem era Absalão? Quem foi Absalão? O texto vai dizer que ele foi o 3º filho do rei Davi. Sua mãe era Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur, ou seja, Absalão era filho de Davi por meio de uma mulher que era fruto das alianças. Davi fez aliança com o rei de Gesur, ou o rei de Gesur fez aliança com Davi, e essa aliança era confirmada, consolidada com a entrega de uma das filhas. Isso acontecia em toda a antiguidade, inclusive o Salomão fez muito isso, que trouxe ruína para a sua vida já na velhice. Então,
Absalão é resultado de uma aliança de Davi com um rei estrangeiro. Absalão aparece no relato bíblico tendo destaque por sua beleza, que é o texto de Samuel que nós lemos, dizendo que não havia homem em Israel tão elogiado por sua beleza como ele. E mesmo que o significado do nome Absalão seja meu pai, é paz, a paz não foi algo perceptível em sua vida. Em outras palavras, querido professor, querido aluno, Absalão tinha tudo para dar certo. Absalão me faz lembrar de Adão e Eva. Adão e Eva não tinham do que reclamar. Geralmente, quando se fala do pecado de Adão e Eva, se fala da desobediência, né? De fato foi obediência, mas essa obediência tem raízes, por exemplo, na ingratidão. Sim, ingratidão. Porque a partir do momento que Adão e Eva desejam ter aquilo que não têm, eles estão agindo com insatisfação em relação ao que eles já tinham. Para eles não bastava ser perfeito, para eles não bastavam ser regentes da criação, eles queriam mais do que eles já tinham. Cobiça, avareza, ingratidão. Isso me lembra Absalão. Absalão era filho do rei, poderia inclusive ser o substituto de Davi. Absalão não tinha razão para ser complexado. De formosura, ele era perfeito. Era uma pessoa que tinha tudo à sua disposição diante de si para dar certo. Ah, pastor, mas Deus havia anunciado que iria punir Davi por causa dos erros. Sim, mas Deus não menciona quem seria o meio pelo qual Davi seria punido. Portanto, Absalão poderia muito bem escapar disso e Deus permitiria que outro irmão de Absalão pudesse agir dessa forma. Então, o fato de Deus ter usado o profeta para dizer a Davi, olha Davi, alguém da tua casa vai deitar com tuas mulheres, a espada não vai se apartar da tua casa, mas Deus não disse quem era, Deus não decretou que seria Absalão. De tantos filhos que Davi teve, Absalão poderia muito bem viver uma vida de obediência a Deus e não ser esse instrumento de disciplina, de severidade contra a vida de Davi. Seria outra pessoa, ou outro irmão, ou outro meio-irmão de Absalão. Então, a semelhança de Adão e Eva, Absalão lembra muito esse tipo de gente que tem tudo e, infelizmente, comete atitudes que, para esse tipo de gente, é desnecessário. Então, quando nós vemos quem era Absalão, sua formosura, sua beleza, seu status social, infelizmente o nosso querido personagem fez mau uso dos seus títulos, das suas virtudes, das suas oportunidades. Infelizmente, nós temos que admitir essa tragédia resultante das escolhas de Absalão. Nós chegamos no segundo ponto. O primeiro ponto não tem subtópico, é basicamente um introito a respeito de quem era Absalão. O segundo ponto já o apresenta como assassino. Como assassino. Ou seja, ele manda matar o seu irmão Amnon e planeja também matar o seu pai. Ele se rebela contra o seu pai e tenta um golpe de Estado, ao ponto de persuadir muitas pessoas a aclamá-lo como rei. Davi se vê obrigado a fugir para não ser morto, porque Absalão quase toma o reino. Absalão quase destrona o seu pai. Mas antes nós temos esse episódio, né? Esses dois são diretamente relacionados com as consequências anunciadas pelo Senhor através do profeta Natã a Davi, no contexto do adultério com Batseba e do assassinato de Urias. Por que nós olhamos para Absalão como assassino e como rebelado contra o reino? E aqui nós encontramos as três consequências do pecado de Davi para entendermos o papel de Absalão nisso. Uma das profecias de Natã para Davi era de que o filho com Batseba morreria como de fato morreu. E aí nós temos aquele episódio que depois que Urias morre, ele toma Batseba como esposa, já grávida. O filho nasce, mas doente. E o nosso querido Davi se prostra a orar, não come, não bebe, chora, lamenta. E a criança morre e ele volta à sua vida normal. E os seus funcionários questionam como é que a criança estava à beira da morte e o senhor estava quase morto também, e agora que a criança morre, o senhor se levanta. E aí o Davi vai reclamar. Eu vou fazer o quê? Eu vou dar a vida da criança? Eu vou trazer? Não, se já morreu eu não tenho mais por que chorar, não tenho mais por que lamentar. Então, foi o primeiro ponto do castigo sobre Davi e Batseba.
Mais à frente vai nascer Salomão, e Salomão é o filho de Davi com Batseba. E eu vejo em Salomão o perdão de Deus para com Davi e para com Batseba. Embora o texto não foque no sofrimento de Batseba, mas imagine essa mãe que perdeu o marido e agora estava perdendo o filho. Então, sem sombra de dúvidas, Salomão foi um alento para a vida, tanto de Davi quanto de Batseba. Eu considero Absalão essa forma de Deus sarar esses corações, essa forma de Deus mostrar, olha, apesar da maldade que vocês fizeram, eu vou abençoá-los, eu vou demonstrar uma evidência do meu perdão. Mas até que isso acontecesse, eles sofreram e sofreram muito. A segunda consequência proferida por Natã era de que a espada não se apartaria da casa de Davi. Pense numa família conturbada, perturbada, e principalmente por meio de Absalão, que era esse rapaz sanguinário, calculista, que planejava e executava tudo isso. E ele chegou, inclusive, a deitar-se com as concubinas do seu pai, em plena luz do dia, como também foi anunciado por Natã, de que as suas concubinas, as suas mulheres, seriam tomadas por alguém da sua casa. Então nós temos tudo isso aqui através da vida de Absalão, que podia, como eu falei, Deus não havia decretado, ele poderia sim seguir outra vida e esse mal recair sobre um dos seus irmãos. E esse era o perfil de Absalão, assassino do seu irmão. E por que ele foi assassino do seu irmão? O texto vai falar de que Aminon, meio-irmão de Absalão e meio-irmão de Tamar, estava apaixonado por sua irmã. E diante dessa paixão ele estava sendo consumido, emagrecendo, definhando, amarelando, depressivo. E então um amigo dele pergunta o que ele tem, Absalão compartilha o seu sentimento e o seu amigo lhe dá um conselho. Olha, tu já está com a cara pálida, finge de doente, teu pai vem te visitar e quando ele for embora tu pede que tua irmã seja enviada para ela fazer comida para ti. E aí quando ela chegar você pode fazer com ela o que quer. Absalão colocou esse conselho no coração. Aminon acreditou que isso daria certo e infelizmente deu certo. Seu pai Davi vem lhe visitar, ele pede a visita de sua meia-irmã Tamar, Davi envia sua meia-irmã Tamar e Aminon violenta sua irmã, estupra sua irmã e depois de desfrutar sexualmente dela, ele passa a abusar, a enojá-la ao ponto de expulsá-la, de repugná-la e ela começa a sofrer. Chega inclusive a dizer, eu sei que não faz uma loucura dessa, mas me pede pro meu pai que ele vai me dar para ti, já que tu fez o que não era para ser feito. E ele expulsa sua irmã. E Tamar vai para onde? Para o colo do seu irmão, Absalão. Absalão fica calado, fica quieto. De acordo com o texto, 2 anos se passaram. Provavelmente Aminon jamais imaginaria que fosse acontecer alguma coisa com ele. 2 anos depois, Absalão faz uma festa, convida todos os seus irmãos. Aminon já tinha 2 anos que tinha feito mal com sua irmã, vai para essa festa, é uma festa do seu irmão, seus outros irmãos estão lá, e nessa festa Absalão tem como propósito, enche a cara de Aminon. Quando ele estiver feliz demais com o vinho, aí vocês podem matá-lo. E é eu que estou mandando vocês fazer isso. E Aminon acaba sendo assassinado por ordem de Absalão. Absalão esperou 2 anos, planejou, calculou. Ninguém jamais imaginaria que ele vingaria o estupro de sua irmã 2 anos depois. Frieza, calculista, sentimentos que remoem a alma. Ele fez ser fingido, ele fez ser dissimulado. Quantas outras vezes ele não deve ter abraçado seu irmão Aminon, pegando na mão, conversando, e até Aminon pode ter acreditado. Rapaz, graças a Deus não tem mais nada em relação ao que eu fiz com minha irmã. Mas Absalão guardou tudo isso no seu coração, ele fez o assassino que se tornou. Depois disso, ele precisa fugir por ter mandado matar seu irmão, e aí ele começa uma guerra contra o seu próprio pai. Já que meu pai está me perseguindo, os homens dele querem me matar, eu vou me aproveitar da minha popularidade, vou me aproveitar de que tem muita gente que discorda do meu pai, porque acreditem, gente, apesar de Davi ser o rei escolhido por Deus, o fato dele ter feito o que fez com Batseba e com Urias, muita gente passou a odiar Davi e desejou tirá-lo do trono. Dentre eles, um dos seus conselheiros, Aitofel, que tentou de todas as formas trair Davi. Quando ele não conseguiu mesmo, ele acabou se matando. Então Absalão mata seu irmão, é perseguido,
reconhece que ou ele morre ou ele mata, então ele decide reunir essa galera que era contra Davi e diz, olha, eu quero um grupo de amigos dizendo, olha, Absalão é rei de Israel, Absalão é rei de Israel. Isso fez com que muita gente parasse, não tinha internet, telefone, ei, como é que tá em Jerusalém? Como é que tá o rei Davi? Não, se já tem um grupo de gente aclamando Absalão como rei, o povo foi atrás. Não, Absalão é o rei de Israel, o povo está cantando. É nesse episódio que Davi foge. E Absalão empreende um golpe de estado, tenta usurpar o trono do seu pai. Já estava com a vida esbagaçada, o que era tirar o seu pai do trono. E ele quase tira o seu pai do trono. Então nós temos esse perfil do belo, do lindo Absalão, que deixou um legado de assassino, no caso fratricida, matou o próprio irmão, e rebeldia contra o seu pai, tentando usurpar o trono, e quase conseguiu. Aí nós chegamos no terceiro ponto da nossa lição, que é a consequência das escolhas de Absalão. Absalão estava montado em sua mula quando seus longos cabelos se enroscaram nos galhos de carvalho e ele ficou preso pela cabeça. Ao saber disso, Joabe contrariou as ordens de Davi, que pediu para não matar Absalão, e ele mata. Ele mata Absalão, traspassando o coração dele com 3 dardos. Depois vem outros homens de Joabe, seus escudeiros, que acabaram de matar o jovem de forma covarde. Ou seja, Absalão não morreu enforcado. Talvez ele até poderia morrer se demorasse mais tempo, mas antes dele morrer, e o texto bíblico diz que ele ainda estava vivo quando teve o coração traspassado pelos dardos. E enquanto ele agonizava, suspirava os últimos ares da vida, os homens de Joabe vieram, provavelmente com lanças, com espadas, e mataram Absalão. Davi tenta se revoltar com isso, e o próprio Joabe dá um baculejo nele. O próprio Joabe acaba sacudindo ele, cai na real, rapaz. E Davi sofre, ele era pai e já estava a uma certa idade e o coração amolecido. Ele era pai e certamente o choro de Davi lhe fez lembrar da profecia de Natã. E por isso ele lamenta, ele chora, porque ele sabia que o que estava acontecendo com Absalão era consequência do que ele havia feito lá atrás. Ele, Davi, havia feito lá atrás. Então nós temos essa tragédia anunciada da morte de Absalão. Nós chegamos no versículo, no ponto 4, sobre a vingança nunca é plena. E gente, para ser sincero com vocês, não tem como ler esse parágrafo e não lembrar do Seu Madruga, do Chaves. Os mais velhos, né, que assistiram, talvez os juvenis de hoje, que têm aí seus 15 a 17 anos, não sabem o prazer de assistir os programas do Chaves. Mas há uma frase em que o Chaves cobra o Seu Madruga uma atitude e o Seu Madruga vai falar: Chavinho, você já viu quantas vezes a Dona Florinda me bateu? Sim. Quantas vezes eu levantei a mão? Nenhuma. E o Seu Madruga fala essa frase célebre: a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Eu acredito que qualquer pessoa que assistir esse episódio do programa do Chaves, ao ler esse ponto, a vingança nunca é plena, deve ter lembrado do Seu Madruga. E o Seu Madruga traz essa célebre frase: a vingança não satisfaz, ela mata a alma, ela envenena. E foi isso que aconteceu com Absalão. O príncipe Absalão tinha tudo o que um jovem poderia querer. Filho do maior rei de Israel, rico, incomparável em beleza, ao ponto de ser aclamado e elogiado entre todos. Mas, se pudéssemos ver o seu interior, veríamos um cenário devastado pela amargura, pela sede de vingança que ele mesmo nutriu em seu coração. Eu acredito que vocês que são juvenis, 17 anos, 16, 15, menos ou mais do que isso, já deve ter experimentado os males de alimentar sentimentos ruins. Sentimentos que às vezes nos causaram, ao ponto de nós desejarmos o mal a determinadas pessoas. Enfim, queridos, esses maus sentimentos, por mais que humanamente tenhamos razões para tê-los, eles sendo nutridos nunca nos levará a lugar saudável.
sempre vai nos amargurar, sempre vai nos ofender. E aí existem os gatilhos, né? Que são disparados em dados momentos da vida. Então nunca é bom nós nutrirmos um sentimento de vingança, um sentimento de desejo pela derrota e destruição. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Os ímpios não vão prevalecer. Os injustos não vão permanecer na congregação dos justos. Eles vão cair, eles vão tombar. Então vale nós buscarmos o auxílio do Espírito Santo para que nosso coração não venha nutrir sentimentos de amargura, de vingança, de ódio. Isso não vai nos levar a lugar nenhum. Tenhamos em Absalão esse exemplo de alimentar maus sentimentos. Não nos leva a lugar nenhum. A vingança nunca é plena. Ela nunca vai nos satisfazer. Isso às vezes acontece nos filmes que são transmitidos a canal aberto, de pessoas que buscam vingança e elas chegam a dizer: não mudou nada na minha vida, não solucionou, eu continuo com ódio, continuo com desejo de vingança. Então a vingança nunca é plena. Ela só envenena a tua alma e ela mata você, ela corrói por dentro e te faz ser amargo, calculista, frio, insensível, indiferente e talvez fazer com que pessoas que não tenham nada a ver com isso sofram. Então, tratemos de fazer uso da habitação do Espírito Santo em nós para nos ajudar nas nossas fraquezas, nos ajudar nesse desafio de mantermos o nosso coração puro. E aí nós chegamos ao final da nossa lição, cuja conclusão é esta: a vida é muito breve para perdermos tempo com ressentimentos. Eles roubam a nossa alegria e assumem o controle das nossas vidas. Em Absalão, vemos um príncipe que se curvou diante das suas próprias emoções e pagou o alto preço exigidos por elas. Assuma o controle dos seus sentimentos e domine o que tem tentado te dominar. Assim, queridos alunos, queridos professores, nós vamos lograr êxito nessa nossa jornada. Os caminhos pelos quais trilhamos são cheios de pedras, de espinhos, de inimigos, de adversários. Talvez os irmãos de José sejam uma companhia. Você já imaginou se José guardasse esses sentimentos? Se bem que José, em um dado momento, fez com seus irmãos o que havia sido feito com ele. Quando ele prende o seu irmão e promete matar, ele faz com que os seus irmãos sintam a dor. Ele faz com que os irmãos, de certa forma, paguem pelo que haviam feito com ele. Até que José abre espaço para o perdão. Até que José percebe que aquilo não levaria ele a lugar nenhum. Ele até tentou, né? Geralmente você não ouve falar nisso, mas ele oprime seus irmãos, ele humilha os seus irmãos. Ele faz seus irmãos voltarem sem um dos seus irmãos, até que tragam outro. Então, por um momento, José se vingou, mas percebeu que isso não levaria a lugar nenhum. Entende? Olha, meus irmãos, vocês fizeram mal. Então, Deus me dá a oportunidade de fazer o bem. Portanto, meu caro aluno, eu não posso encerrar essa pré-aula sem uma orientação pastoral. Cuidemos da nossa alma, cuidemos do nosso coração. Deus está no controle de todas as coisas. Essa vingança, esse sentimento ruim, essa amargura não vai nos levar a lugar nenhum. Oremos para que Deus tenha piedade de nós. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Eu peço gentilmente a você mais uma vez, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Acione o sino para que você seja notificado todas as vezes que postarmos algo bom por aqui. Que Deus te abençoe. Nós nos encontramos numa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.